E aí galerinha, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui de lógica. Agora eu vou falar um pouco sobre gênero. O gênero é o predicado na categoria do que é. Categoria, substância de várias coisas que apresentam diferenças específicas. Como assim? Vamos colocar, por exemplo, vamos imaginar o ser humano. Ser humano. Beleza? Ser humano. Vou desenhar um ser humano genérico aqui. Ele dando um chutinho pro ar. Ok? Este daqui é o ser humano. Ok. O que o ser humano tem? O ser humano tem algumas características, tem alguns atributos, como por exemplo, pernas, olhos, pernas, pés. Isso eu estou contando um que, geneticamente falando, não tenha nenhum problema. E nem fisicamente, por exemplo. Ele não perdeu a perna em lugar nenhum. Ok? Duas pernas, dois braços, dois olhos, um coração, dois pulmões, dois rins, blá blá blá, whisky sachê. Beleza? Nós temos a característica. Agora, o gênero. Quando, por exemplo, o gênero que nós podemos tentar mexer, neste caso do ser humano, é um gênero sexual. Por quê? Porque a partir de algumas características diferentes entre cada um, né? Então, vou colocar aqui, vou puxar aqui dois, ok? Que nós vamos ter o homem e a mulher, ok? E a gente assume que cada um deles vão ter algumas determinadas características. Por exemplo, vamos imaginar que pelo menos a grande maioria dos homens tem bigode. Você vê que mulher também pode ter determinado bigode também. Sei lá. E tem o famoso bigolinho. Vai ter o bigolinho do homem, que é praticamente o que diferencia visualmente o homem. E nós vamos ter a mulher aqui, a mulher com as tetinhas e o negocinho aqui embaixo, os bracinhos dela, tetão, né, nesse caso. Só que a gente está falando sobre características visuais. Bom, nós temos toda a parte do DNA em cima de cada um deles. Nós temos todas as características biológicas. Não é simplesmente só por causa do que tem no meio das pernas, só o órgão sexual reprodutório e blá blá blá, redundante que eu acabei de falar, mas tudo bem. Não é somente isso, são características biológicas, físicas, visuais, comportamentais que nós podemos diferenciar entre homem e mulher. Ok? Nós estamos também falando sobre gêneros, por exemplo, de filme. Tô com preguiça de ficar escrevendo letra de mão. Características de filme, nós temos, sei lá, gênero de terror, temos gêneros de ação, aventura, temos jogos também, por exemplo, RPG, estratégia. Jogos de RPG, de estratégia, pão, por exemplo, pão tem gênero. Se for para caracterizar, pão sovado, pão de forma. E, entenderam? A essência da coisa continua a mesma. Por exemplo, do ser humano, tanto pode ser homem quanto pode ser mulher, características principais: olhos, boca, dentes, pernas, pés, dedos. Tudo isso que compõe o ser humano, ou o ser humano genérico, o ser humano essencial, e em cima disso, para poder tirar algumas características dele e a gente conseguir agrupar, como já diz o próprio nome, é um predicado, para nós conseguirmos agrupar um deles, nós podemos caracterizar ele como gênero sexual, homens e mulheres, ok? São coisas que também fazem parte deles e não dá para você desassociar. Você não pode simplesmente falar que, se bem que hoje em dia, vamos considerar socialmente, podemos falar que um homem pode ser mulher e mulher pode ser homem, mas biologicamente, pelo menos não por enquanto, não dá para mudar. Ok? Então eu acho que entenderam mais ou menos como funciona o gênero. E não se esqueça que gênero ele é um predicado de agrupamento. Nós usamos isso para poder diferenciar ou poder juntar, por exemplo, o Jailson do Kleber, esse Kleber com dois Bs,
e do Janailson, que é um A, tá? E aqui da mulher também pode ser a Pedrita, Joaninha, Clodiosvalda, tanto faz. Em cima das pessoas, veja que nós temos pessoas diferentes, temos seres humanos diferentes, temos homens diferentes. Só que, se nós formos usar numa generalização, num predicado, colocar nisso, sei lá, para todo X é homem, num grupo, num lugar, num determinado local, numa determinada pesquisa, Bem, eu acho que entenderam o que a gente pode usar como agrupamento. A gente pode usar o gênero como característica, como predicado de agrupamento. Beleza? E dependendo do contexto, ele pode ser uma característica, etc. Ele não vai ser um acidente, porque não dá pra você mudar homem, mulher, pelo menos não biologicamente. Pode ser algumas características, mas... Bem, eu acho que entenderam. Não vou ser muito mais redundante aqui, que eu não quero deixar o vídeo muito longo. Beleza? Esse é o vídeo sobre General. Até mais. Se gostaram, não esquece de dar um curtir, compartilhar, mostra pra mamãe, pra vovó, pra filhinha, isso aí. Até mais.